A Ju não pôde, não conseguiu. Tá. O voo atrasou e... Acho que ele tá lá no finaleira, mas senta aqui, ó, porque ela não veio. Senta aqui, ó. Pessoal, boa noite. Enquanto o Abraão chega aí, a Juscelene não vai conseguir comparecer, ela teve um problema no voo, infelizmente. Só queria apresentar um pouco aqui. Eu sou Alexandre Laiuí, eu sou sócio da ABC. E a Sessão ABC é um evento que é feito desde 2002 pela Associação Brasileira de Cinematografia. É feito bimestralmente e é feito aqui na Cinemateca Brasileira em parceria com a ABC. Eu vou fazer uma colinha aqui, porque é bastante informação. O evento conta com exibição sempre de um filme de nacional e é seguido de um debate com os participantes e os realizadores. Entre os objetivos desse evento, a gente propõe criar um espaço de exibição e discussão de filmes realizados pelos nossos associados e associadas, fomentar a criação de público para o cinema brasileiro e atuar na formação de estudantes e pessoas interessadas no audiovisual por meio do contato com os profissionais que estiverem atrás das câmeras. Queríamos agradecer a equipe da Cinemateca, a equipe do filme e parabenizá-los também. Filme muito legal. E é isso. E convidar vocês a conhecer um pouco mais a ABC. Está no Instagram, @abcine. Na internet está no www.abcine.org.br. Tá? Bom debate aí para todo mundo. E apresentar o Caco, o diretor, o Abraão, o fotógrafo do filme, e o Rogério, o colorista. Boa noite. Lolo. Boa noite, boa noite. Bom, enfim, hoje é uma sessão que é muito mais para o Abraão do que para o Rogério do que para mim, mas estou aqui muito feliz em poder enfim, ter o filme exibido aqui, né, para o público, enfim, que entende bastante do cinema. Agradecer a ABC, todo mundo que veio, compareceu aqui, e dizer que a gente está aqui batalhando, fazendo. O Faixa Preta foi um filme que a gente rodou durante a pandemia. Era uma coisa absolutamente improvável de acontecer, mas a gente, enfim, tinha que fazer. A gente trabalhou com um investimento privado, então a gente teve uma certa dificuldade de financiamento, mas foi, enfim, foi um filme feito na garra, né, Abraão? Com muita dificuldade, mas está aí, está fazendo uma carreira bacana aí. Tá bom? A princípio é isso. Obrigado. Eu tenho um monte de pergunta para fazer para o Abraão, na verdade, mas eu queria fazer uma só antes para o Caco, que é mais sobre a direção. E eu acho que pode ser legal, uma coisa que me interessou muito assim quando eu vi o filme. Como que foi esse processo de trabalhar com uma história real, com um personagem que viveu tudo isso, esse ser humano que viveu tudo isso? Como é que foi trazer isso para o roteiro? Como é que foi a conversa com ele, a dinâmica que existia? Isso foi uma coisa que me deixou com a pulga atrás da orelha. Assim. Essa é a segunda vez que eu faço um filme assim, né? Que o 400 contra 1 também é um filme de uma história verídica. O William, quando a gente filmou, estava vivo ainda, apesar de estar preso, mas a gente falava com ele, enfim, para saber de coisas que tinham acontecido, aquela coisa toda. Então, assim, a gente tentou, mesmo no Faixa Preta ali, não sei, obviamente vocês não sabem, mas assim, a gente filmou no Cantagalo, a gente filmou na casa do Fernando, aquela casa do filme é a casa dele, o quarto é o quarto dele, a gente uma série de dificuldades, de limitações de espaço, né? Você sabe disso, como é difícil. Mas a gente procurou ter esse cuidado, vamos dizer assim, de contar a história o mais próximo, óbvio, né? Com arcos aí de tempo, de passagem de tempo, aquela coisa toda, mas assim, o mais próximo daquilo que seria a história dele mesmo. Tá? Então, muitas vezes a gente conversou com o Fernando,
apesar assim, dele sofrer ainda, né, dos problemas ali com a esquizofrenia, e durante o período da filmagem ele foi internado de novo, enfim. Aí a gente conseguiu também entender um pouco o drama da família, porque o pai dele é assim, alucinado pelo filho, né? Então ele ficou o tempo todo com a gente ali ajudando, e pegava 3 tabelas daqui, levava para lá, era uma coisa de louco, o tio Barriga. Então, assim, a gente estava muito próximo, a gente viveu muito esse dia a dia com a família dele lá e toda essa história. Então, acho que foi um pouco disso, assim, foi essa imersão, né, na vida do Fernando e na vida da comunidade ali como um todo, que todo mundo também adora a história. O Fernando é um ídolo, o Fernando mudou a vida de um monte de gente ali e continua mudando, né, com o projeto Tererê Kids que eles têm lá. Então, assim, é isso, a gente tentou o máximo possível de se aproximar da história dele. Legal. E, Abraão, você pensando na cinematografia, aí, na direção de foto, e junto com o Rogério também, que acho que são sempre parcerias super válidas e importantes, né, para a gente. Como que foi teu racional? Assim, como que você pensou o filme? A gente já entendeu que ele é um filme de pouco orçamento, digamos, ou estrutura, né? Mas como que foi para você como você atacou essa coisa toda? Parabéns também, de novo, para os 3. Aí, achei muito bonita a fotografia. Então, esse filme foi um desafio muito grande para mim, né? Porque foi na pandemia, né? E não podia lanchar, não podia comer direito, porque tinha que tudo no plástico, né? Então, eu perdi 4 quilos nesse filme, porque foi câmera na mão durante 12 horas, 11 horas com câmera na mão, o tempo inteiro o filme. E é por filmar em morro, né? Porque há uma dificuldade muito grande quando você filma em morro, por causa do deslocamento, né? E você tem que ter muito cuidado com a equipe. Eu estava sem maquinista porque o orçamento não permitia, então foi uma equipe de eletricistas, né? Com alguns assistentes, e eu fui tocando o filme, mas assim tinha dia que eu ficava assim pensando para acabar o dia, porque eu ficava com a coluna doída, porque não é fácil. Era um movimento complicado, porque você tinha que se agachar toda hora. Como é um filme de luta, a câmera tem que estar viajando, que essa foi a pegada do filme, né? O Caco começou comigo, e a câmera tem que estar sempre acompanhando e achar, né? Os movimentos, quando o cara cai, você está com a câmera ali, tem que subir. Então, tudo isso é muito complexo, né? O movimento de câmera e luz também, né? Ele até falou assim, ele falou para mim assim, Abraão, você vai assumir isso? Eu falei, vou, falando em fotografia na luz, porque o produtor me falou, pegou uma referência de uma luta que a Globo gravou, né? Aí eu falei, Neto, a gente não pode continuar com essa pegada, tipo, fazer com a luz tudo por igual, né? Porque a gente tem que trazer emoção, né? E a luz, ela é muito importante na ficção, né? Contar aquela história e você só conta através da luz, porque se tiver uma cena de drama, tipo, vamos dizer aqui, tá todo mundo aqui, então, aqui seria uma cena de drama, como é que eu vou contar essa história? Está todo mundo iluminado, dessa forma aqui. Não tem como contar essa história. Então, a preocupação era para ter mesmo sombra, ter contraste, subir a luz, mostrar bem a pele dos atores, subir esse tom, e eu acho que... Aí eu falei, tudo bem, Neto. Aí ele falou, porque assim, acabei convencendo o Caco também, o Neto, de trazer essa fotografia para o filme, para não ficar tudo muito igual. Bem porque é um filme de drama, não tem porquê, certo? Legal. E você, Rogério? Não, Rogério, sou isso. Bom, eu acho que houve aqui uma parceria grande, né? Apesar de eu ter seguido algumas referências que o Abraão trouxe, a gente percebe que no meio quando você faz a cor de um filme, às vezes o filme fala para você para onde você tem que seguir. Então, eu acho que assim, com a foto do Abraão, que ele está sempre... As lutas são muito contra a luz, então tem essa coisa mais de sombra mesmo.
filme um pouco mais pesado. A minha função era tentar ajudar os dois aqui a contar melhor essa história e transmitir mais emoção do que foi filmado em cima, sempre com a direção mestra aqui do nosso Abraão. A gente chegou a lugares muito interessantes. Tecnicamente não foi exatamente um desafio, porque o Abraão me entregou uma foto já muito completa, né? Então tinha que se criar uma coisa um pouco além. Vamos um pouco além disso daqui. Vamos tentar aumentar contraste, aumentar altas luzes. E cada momento do filme, né, a gente não se preocupou a fazer cores de épocas da vida do Fernando, né? Ele tem que ter uma unidade. Eu acho que a gente viu bastante dessa unidade aqui. Foram usadas algumas câmeras diferentes e acho que tecnicamente não foi exatamente um desafio, porque estava sempre na mão aqui do Abraão e estava muito interessante. Acho que teve cenas que foram bem divertidas para mim de fazer e depois ver o resultado final, ver o resultado completo do filme. A arte, assim, eu tento não interferir muito nas cores que a arte traz. Eu não acredito muito em paleta de cor para um filme, né? Eu acho que esse filme não tem uma paleta de cor unificada. Ele já tem momentos onde a gente precisa trabalhar essa relação de contraste, uma relação de cores mais vibrantes, conforme vai a dramaticidade da cena. Então, quando eu pego um filme, eu sempre vejo ele do começo ao fim, dou uma opinião inicial para o Abraão e para o Caco, eles aceitam ou não, algumas eles aceitaram, obrigado. E depois a gente vai criando em cima. A gente teve algumas sessões com o Abraão, o Caco também apareceu lá nas sessões. Foi um filme que me assustou um pouquinho a quantidade de VFX, né, de efeitos visuais, que eu falei, será que vai dar certo? Eu posso contar um segredo aqui, que a maioria das plateias, por exemplo, no encontro final ali dos dois, elas não existiam. Foram feitas não dentro da Cinecolor, mas fora. E eu falei assim, nossa, chegou num resultado que eu achei que não ia ser difícil de chegar. E eu acho que ficou um filme completo. Eu acho que deu para... Espero ter ajudado vocês dois a contar a história, que é uma cerejinha do bolo, né? Vem todo o processo da direção de fotografia, chega em mim, eu tenho que agregar todo mundo numa coisa só e dar uma coisa para os dois que seja confortável e que reflita o que eles pretendiam dramaticamente para o filme, né? Então, é o que eu digo assim, eu sou uma ferramenta que tem opinião. Então, tem umas horas que eles me usam e falam assim, vamos tentar uma outra coisa para cá? Às vezes dá certo, às vezes não, eu quero para cá. Então, vamos lá. E eu espero ter ajudado vocês a completar o filme do jeito que vocês queriam e imaginavam. Legal, ele falou de vários equipamentos. Você teve qual foi a tua escolha de equipamento de câmera e lentes? Teve uma porcentagem grande de uma coisa só? Então, outro desafio, né? Porque geralmente eu sou muito tradicional com isso. Quando eu pego uma câmera para filmar, eu gosto de terminar com aquela câmera. E se for lente, principalmente. Então, começamos com a Alexa Mini, com o jogo de cookie, uma lente que eu curto muito, muito boa. Aí começamos, fomos filmando. Depois, na segunda etapa do filme, que o filme teve uma primeira e segunda etapa. Aí falaram para mim, ó, não vai dar para filmar com a Alexa, vai ter que ser Red. Aí eu falei, caramba. Aí foi aquela briga, né? Mas num bom sentido, pessoal. Foi aquela briga porque eu não queria filmar com a Red para esse caso. Eu até filmo com Red, mas nesse caso eu achava que ia mudar muito. Mas você tem que ficar feliz, você tinha duas Reds. Né? Então tem uma essa. diferente da outra. Pois é. É verdade. Ainda mais essa, né? Eu falei, tudo bem com a produção, vamos ter como pegar a câmera, mas não vamos mudar de lente, porque se trocar a ótica, aí ferrou o filme inteiro. A gente pode até trocar a câmera e não mexer no jogo
das lentes, né? Aí falou, tá bom. Então, a gente foi, e eu cheguei no Rogério, cara, será que vamos chegar? Não está igual, né? Não ficou, mas parece. Eu falei com o Rogério, cara, a gente está com um desafio aqui, filmando com 2 câmeras. Aí ele falou, a gente dá um jeito, Abraão. Aí, eu creio que, se vocês perceberam, tudo bem, se não perceberam, ok. Aquela cena do avião que ele está brigando foi feito com Komodo, né? Aquela cena... No final, aquela luta foi feita com Red, certo? E isso foi um grande desafio. E saiu o filme... Acho que o aeroporto também, né? Foi com O Red, aeroporto foi filmado com a Red, né? Agora, você não tinha Red, não tinha luz. Como faz? Se você tem Red e tem um set de luz maneiro, tudo bem. Mas se você não... Porque a Red, a câmera... O pessoal fala, né? Eu falo isso. Por que o cara escolhe a Alexa? Porque a Alexa, ela permite erro, né? A Red não. A Red não permite erro. Não é isso? Ela não permite você deixar... Ela é menos amiga, né, do fotógrafo. Exatamente. E a Alexa, ela é amiga pra caramba. Então, isso muda muito. Você fazer uma cena escura com a câmera, com a Red da vida, que ela... Sabe? Enfim, quem tem sabe o que eu estou falando. Então, essa dificuldade e preocupação, porque quando você assina a foto de um filme, a pressão é muito grande. Eu sou acostumado, entendeu? Comigo, eu aguento qualquer pressão. Mas a gente fica preocupado com a finalização, porque no final é tu que assina, porque ninguém vai procurar saber como você fez o filme, quanto você gastou, com que câmera tu fez, quer saber se o filme está bom. Então, essa é a nossa função como fotógrafo, que eu acho que é das piores, né? Eu acho que é a mais ingrata num set. Eu acho. Eu, como fotógrafo, eu falo, é a profissão mais ingrata no set, é do fotógrafo. Certo? Os coloristas também são muito mais amigos da Alexa, para ser muito tá vendo sincero. aí? Alexa no meu coração. Mas acho que não teve tanta... E eu acho que se a gente não tivesse... Você dedurou aí as redes aí. Não percebi também. Tanta Chega uma hora assim. Que... Daí o meu trabalho também é pegar essas... E vem realmente diferente. Vem um material que eu tenho que inverter toda a minha técnica de trabalho para trabalhar com a Red, né? E uma vez que você estabelece isso, assim, conseguir fazer isso daqui chegar de um jeito que os cortes, né, que as mudanças... É como se você estivesse filmando com negativo, de repente está num 500T da Kodak, não tem jeito, só tem um 150 Fuji Daylight. Uhum. E daí, na época, o marcador de luz teria que se virar com essas diferenças. Hoje a gente tem ferramentas muito maiores para fazer isso. E eu acho que, se alguém perceber a mudança de câmera, é muito mais a minha culpa do que do Abraão, porque esse daí também é meu trabalho, né? Unificar as coisas que podem ser diferentes e que quebrem vocês, como espectadores, de tirar do filme e falar assim, nossa, aconteceu alguma coisa aqui. Não, agora voltou ao normal. Então, eu acho que a gente conseguiu essa normalização, né? Não estou falando que o filme é normal, ele tem uma vida, ele tem uma característica própria, ele tem uma identidade. Muito dela veio, eu acho que, numa boa decisão do Abraão de filmar sempre com contraluzes mais altos, e também teve uma parte criativa que aconteceu dentro da sala de correção de cor, lembrando que eu estou aqui sob os meus 2 diretores. E, de vez em quando, eu falava assim, vão para cá, vão para lá. Mas eu acho que se você não dedurasse que você usou Red, acho que ninguém ia perceber. Outra coisa, para essa fotografia, eu trouxe uma coisa mais antiga. Por quê? Hoje, eu vejo muito filme. Eu sou um cara que vejo muito, pesquiso muita coisa. Então, geralmente, os filmes estão tudo ficando muito por igual, né? Assim, até cinema, não estou falando de publicidade, não. Até cinema. E eu falei, caramba, eu vou ter que trazer um alta luz, baixa luz, sombra, porque foto é sombra. Né? Meu mestre, que eu trabalhei com ele 10 anos, Walter Carvalho, né? Do Rio, eu trabalhei com ele 10 anos. Então, ele falava para mim, filho,
onde tem luz, tem sombra. O cara não sombra. Lógico que a sombra tem um limite dela, não pode ser dobrada, não pode... Às vezes, tem porque você não tem um controle de algum lugar que está filmando na correria, na guerrilha, tu não tem um controle do set total, mas se tu tiver, tu consegue. Mas quando você filma tipo numa favela, com luz vindo do poste, tudo que é lugar, vai ter sombra dobrada, que não, no caso, não pode. Mas eu pensei nisso, para ter um filme diferente, voltando lá atrás, com contraste, com sombra, com luz, que é isso que eu gosto, dessa pegada de fotografia, que hoje não está sumindo do mercado, tanto no Brasil como lá fora. Você vê os filmes e não tem mais alta luz. Por quê? É difícil trabalhar também, você assumir um contraluz com uma sombra marcada, e isso é coisa dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, né? Porque o cara era assim a fotografia na época do filme, certo? E é isso. O que é que tu acha? Concordo, eu acho até vi umas coisas bonitas, até que tinha um refletores em quadro ali, tem uma cena da casa deles, então acho que era um 5, um 10, sei lá, alguma coisa. Era um 5K. Atrás que ali, marcava o aro. reportando eles, acho super interessante, assim, super bonito. Né? Porque aí você vê a casa com muita luz, porque lá é amanhecer, né? Não era cá, amanhecendo o dia, né? O sol entrando. É o café da manhã. É o café da manhã. Café da manhã. Se tu faz uma cena, eu estou falando de cinema, uma cena da manhã, uma família tomando café da manhã numa casa, como tu vai pensar na luz, né? Porque há todo um pensamento. Como você, não é só tu montar a cena e rodar, não é só você pegar a câmera e rodar, você tem que pensar na luz, como você vai projetar e mostrar para o povo aquela cena. O cara está tomando café da manhã, entendeu? Se o cara está preso, então a cena que ele está na cela, que é muito escura, ela vai mostrar o sofrimento do cara, o cara está batendo lá. Eu não posso iluminar tudo, senão o cara vai contar, o cara conta a história dele, dirigindo, e a minha não é contada, porque eu deixei tudo claro. Não diz nada. Aí, quando você bota um contraste, você vê que muda. Tipo, existem dois tipos de luz, né? Assim, rápido. A luz do momento e a luz do pensamento. Agora eu vou virar poeta. A luz do pensamento e a luz do momento. Quando você vê, está tudo iluminado, você olha para a gente aqui, ok, está tudo normal. Você olhou, a sua mente não marcou aquilo. Aí tu vê uma cena com tererê na cela, sangue, tudo escuro. Tem momento que só o corpo dele é iluminado, o rosto não. Aí tu pensa e fala, caramba, sua mente começa a pensar, que luz é essa? Então, essa luz é do pensamento. Boa, bonito. Entendeu? Trazer emoção com a luz, porque a luz nada é mais do que você trazer a emoção de uma cena com a luz. E isso está se perdendo, né? Isso, infelizmente, está se perdendo no nosso mercado. E tem uma coisa também que é importante falar do trabalho do Abraão. A gente filmou só em locação, né? E as coisas lá eram muito apertadas, muito estreitas, muito pequenas, né? Então, era um trabalho dobrado, assim, para a gente pensar essa luz, porque assim, qualquer coisa que você colocasse a mais ali era muito forte, né? Enfim, pesava demais. E tinha uma dificuldade muito grande para montar essa luz. Tinha que passar pela casa do outro, entrar no quintal do outro. Enfim, era uma coisa muito tensa, assim. Até naquela cena do baile funk, a gente, isso é uma curiosidade, a gente tinha que colocar um HMI numa ruelinha daquelas assim, fora do ginásio para entrar lá. Aí nós falamos com o cara lá que precisamos colocar a luz ali, mas ali é a boca. Como é que a gente faz para colocar um negócio ali, né? Aí tem que chamar o mestre lá na hora. Ele falou assim, olha, bicho, nós precisamos colocar um refletor ali e tal. Assim, não, tudo bem, beleza. Aí o cara foi lá, tirou os caras da venda, colocou os caras para vender em outro lugar e eles colocou o nosso refletor lá. Então era muito complicado, não era quer dizer, brincadeiras à parte, isso é um negócio difícil de ser feito. A gente não tinha espaço físico para se movimentar, né? Por isso também muito do que o Abraão reclamou no começo, da câmera na mão. Não tinha lugar para você colocar tripé, porra. Então a gente tinha que se virar com o máximo ali, ainda mais que era, enfim, pensando na Alexa, na Mini, que era que facilitava a vida para a gente também.
Então, acho que isso foi uma solução bacana que Abraão arrumou lá. E outra, já que o Caco falou nisso, tem uma também aqui. Usar a lente, questão de espaço, né? Como você diminuir, como você ter um espaço maior com um espaço menor. Como você ter um desfoque num espaço super pequeno, para não ficar chapado, que tem questão da imagem chapada. Uma coisa é você trazer o cara para a câmera, outra coisa é você jogar o cara para trás. E uma coisa é você ter uma imagem que você vê desfoque. Tem desfoque que é chato, lógico, mas no cinema tem desfoque. Então, às vezes, você vê cena que o cara está igual à parede, lá no fundo. Eu estou aqui e o foco está igual. Não tem uma divisão, não tem uma separação. Então, para fazer isso, a gente usava uma lente super fechada. Imagina na mão, assim, 35. Não é para quê? Quando eu chegar no quarto do cara, tinha que ser a casa do cara, para mostrar a realidade. Eu chego na casa do cara, quarto pequeno, o espaço daqui para ali. Como eu vou ter desfoque em você se eu tenho 4 metros ou 3 de profundidade? Como? Como você vai fazer isso? Você bota uma lente fechada, você se afasta, sai da porta, vai para lá, filma de fora, com o caçal lá dentro, para você ter isso, porque senão você não tem, você vai ter tudo chapado. Então, porque o enquadramento é muito importante, porque o enquadramento faz parte da fotografia, né? Lógico que o diretor é o dono do quadro, mas eu tenho que combinar com ele para ele não pegar um quadro e deixar assim, chapado. Às vezes eu mexo um pouco no quadro dele. Não, Caco, vamos aqui, mexe para cá. Para ter um pouco de fuga, porque a fotografia é muito além da luz e de operar uma câmera. A fotografia é você olhar para um lugar, eu estou fazendo intenção de fotografia, e sentir em que posição aquela câmera vai ficar, que luz vai dar certo, para você poder iluminar e fazer uma cena bonita. Eu estou falando muito, né? Não, estou falando pouco. Não, eu acho legal, até porque assim, tem uma coisa que me chamou a atenção que você está falando agora, que eu imagino como que essa fotografia de vocês, que ela tem esse campo com um ângulo um pouco mais fechado e mais desfoque, o quanto isso talvez ajudou, porque é um filme de época, né? É um filme com baixo orçamento de época. E, pelo menos eu assistindo, eu não tive nenhum momento que nada me entregou que aquilo não estava nos anos 90 ou naquela época, né? Eu acho que tem uma ajuda também aí, né? A gente até pensou fazer assim, eu falei para cá, para a produção, vamos, com o Rogério também, vamos mudar de cor o filme, começar o menino, né? Começar com a cor, depois mudar para ele crescer. Ele falou, não, vai virar porque já está muito apertado o negócio, vai ficar muito... Fica uma coxa de retalhos, que eu falo. Exatamente. Né? Aí vamos continuar. Então, aí voltando ao que eu estava falando, pode ver, você vê o tererê, lugares pequenos, sala pequena, mas você não vê a parede, tu vê o desfoque. Mas isso tem que se virar nos 30 para você conseguir fazer aquilo. Entendeu? E é por aí. Foi uma dificuldade imensa esse filme, e a pressão, porque onde não tem dinheiro, a pressão é maior. Quando tem dinheiro, não tem pressão, porque todo mundo está com dinheiro, todo mundo está pagando bem, tudo resolve com a grana, mas quando não tem grana, a pressão, além de não ter dinheiro, a pressão é 100%. Só que o Caco sabe, pressão comigo, tá na pressão, estou resolvendo, porque a nossa questão não é resolver na hora que mais precisa. Tipo, essa cena eu queria fazer assim, mas não dá. Como você vai fazer essa cena? Teve cena que eu iluminava de fora com espelho. Eu gosto muito disso, de pegar a luz de fora e transformar para dentro de casa. Em vez de usar um HMI, vai custar uma fortuna. Lógico que tem hora que precisa desse cara, mas tem hora que a gente botava o espelho fora. A luz vem, você faz a difusão na luz, você tem um baita H lá fora, só que não é um espelho, é um rebatedor. Então, isso foi desafio, só que eu sou acostumado com isso. Então, para mim, acaba ficando normal, não tão pesado como deveria ser. Então, pessoal, acho que a gente pode abrir para umas perguntas também. Perguntas? Alguém tem alguma curiosidade, alguma coisa que queira perguntar?
que você comenta sobre esse lugar que hoje em dia tudo é igual, né? Ainda mais com essas câmeras digitais, tipo Alexa, onde tudo fica super crispy e também super flat, clean, né? Fica tradicionalista, né? Do tipo, Fica padronizado. Eu acho que né? Enfim, com aquela luz de três pontos, enfim. E aí eu senti que você mesmo usando uma câmera digital, você trouxe uma fotografia mais parecida com filme. Isso eu achei super interessante. Eu queria também que você comentasse, falasse como quebrar um pouco dessa visão, né, que a gente tem sobre iluminação digital, enfim, e analógica, né, mais pelo seu repertório com filme também. E o outro seria para o Caco sobre editais e como é que foi o seu caminho, né, para você também conseguir verba para esse filme, por mais que a gente sabe que o Brasil tem suas dificuldades, enfim, com patrocínio, enfim, que obviamente precisa cada vez mais ter mais patrocínio para esse tipo de filmes. E é isso, são essas minhas duas perguntas. Obrigado. Então, tu falou, assim, eu acho que está deixando mais a fotografia no mundo e no Brasil, principalmente, tão flat assim, são os LEDs, né? Uma coisa, eu não uso LED, nada contra. Eu gosto de Fresnel, Par 64, tipo uma luz muito boa, é uma luz barata, você pode, ela tem força, sabe? E eu gosto de Fresnel, assim, tipo da Harry, sabe? Mas para ter aquela fotografia, você tem que usar a luz com força, né? Porque ela pode trabalhar difusa e pode trabalhar com mais força, né? Para ter a sombra. Se eu usasse LED, tem alguns LEDs bons aí já que está aparecendo um tungstênio, mas nunca vai chegar um tungstênio, né? Bom, no meu ponto de vista. Aí você... a luz que muda isso, né? Você trazer o contraste de uma fotografia de cinema, a luz que muda isso não é nem tanto a câmera, porque se você pegar 16mm, uma câmera, uma 16mm ou 35, se você for filmar com ela e tiver uma luz muito suave, uma luz muito por igual, ela vai mostrar o que está na luz por igual. Certo? Então, a parte da fotografia, independentemente se é digital ou cinema, ela vai mudar de acordo com o fotógrafo, de acordo com a luz que tu vai usar. Agora, se você botar uma câmera de cinema aqui e rodar com essa luz, vai ficar o que está aqui. Uma ARRI também vai ficar o que está aqui. Lógico que muda de textura, né? Para ter o filme, você tem que trabalhar na textura, porque a textura, quando você pega uma imagem, não sei se estou respondendo, não sei se está respondendo, né? Quando você chega na imagem, chega para ele e fala, ó, isso é vídeo. Não importa o que a câmera filmou. Não importa que você filmou com a Alexa, com a 35, não importa. Você fala, isso é vídeo. Porque quem denuncia se é vídeo ou cinema é como tu filma com essa câmera, como tu usa ela, como tu vai iluminar com ela. Eu vejo esse trabalho de Alexa aí, pelo amor de Deus. Não falando mal de ninguém, não, tá gente. Porque eu vejo, eu sempre estou buscando, pesquisando tudo. Isso foi o quê? Com a Alexa, sim. Poxa, como? Tu vê a alma da pessoa, sabe? Então, não depende da câmera. Depende de você, como você vai posicionar a câmera, que filtro tu vai usar, que distância tu vai ter do personagem para a câmera. E é isso. Eu respondi? Exatamente a questão do grão, né? Eu, enfim, assisti esse filme no streaming, assisti esse filme agora na tela até, enchi o saco do Abraão para ele me chamar quando eu passasse o filme. E, enfim, é um filme muito bonito, assim. Eu me emociono sempre na cena final do aluno passando a faixa para o mestre, enfim. Chorei no streaming, chorei aqui também. E eu percebi essa coisa do grão ali, né, do tipo da cor, que eu acho que, né, foi o seu trabalho como colorista, né, de deixar tudo mais de uma forma ali que as pessoas realmente não percebessem. Que eu particularmente eu sou diretor também, né, e faço direção de fotografia, enfim. E aí eu percebo isso, assim, que talvez no digital algumas coisas se entregam mais, né, até pela fotografia digital também, né, e essa luz que vem
enfim, de dentro da TV para fora, né? E eu sinto que quando passa aqui com essa luz que vem do projetor e imprime aqui, aí realmente, né, rola toda essa magia do cinema, enfim, e o grão acho que talvez esteja nesse lugar mais analógico. Aí eu queria que você também, enfim, falasse um pouco sobre isso. Eu acho que hoje o grande trabalho de um bom colorista é entregar textura para a imagem. E essa textura não vem exatamente do grão. Acho exatamente como o Abraão falou, se a gente for pegar assim, um grande bojo assim, de imagens, seja streaming, seja TV, elas estão meio normalizadas. E eu acho que aqui o filme ganhou uma identidade visual bem única, que veio desde o Abraão, daí passou pela minha mão, e eu acrescentei nisso textura. Essa textura eu não vou dizer que foi grão. Claro, tem uma aplicação de um grão escaneado, mas é digitalmente aplicado, ele está bem leve, mas, por exemplo, nas relações de contraste, quando eu não mexo muito em pele, quando eu deixo todo um pouquinho mais rebaixado, eu estou ajudando a trazer essa textura fílmica que o Abraão pediu. Então, acho que assim, exatamente como ele falou, né? Tem a minha parte técnica, tem a parte de ferramentas. Eu, com o conjunto delas, eu tenho que entender o filme e ver como é que, poeticamente, ou do pensamento, como ele falou, eu consigo não melhorar, mas assim diferenciar essa imagem. Então, aqui eu acho que a gente tem uma identidade visual bem diferente do que está acontecendo por aí. Eu concordo em gênero, número e grau com Abraão, como está tudo um pouquinho, né, a fotografia meio desaparece. Então, tentar trazer mais essa fotografia, e eu acho que hoje o trabalho do colorista é trazer através de textura, e essa textura não é só grão, é curva, é contraste, é você mexer num azul quando precisa ou quando não precisa, não tocar muito nas peles, porque senão elas ficam digitais, né? Pensar realmente como se fosse uma câmera de película filmando. E o quanto que isso seria, por alguns processos químicos e técnicos, a gente conseguiria uma imagem como essa. Então, eu tenho que ter uma carga, né, visual grande para chegar, através da técnica, nessa imagem poética ou de pensamento, como o Abraão falou, e transmitir isso para vocês. Transmitir isso para vocês. Para a gente não ter mais um filme que a história é interessante, daí a fotografia fica flat na mão do colorista. E ele já não me entregou essa fotografia flat. Então, ele já me deu essa liberdade de vamos experimentar, vamos ver até onde que vai isso daqui. Às vezes eles pediam para eu tirar o pé, às vezes falavam para eu colocar mais o pé. Então, acho que o trabalho hoje é trazer realmente essa textura. E essa textura não é só através do grão, é realmente com manipulação da imagem, eu acho. O grão, ele vai enganar um pouco, né? Porque ele engana, acho que a palavra é essa. É porque assim, o colorista é o cara que vai pegar do trabalho e vai entregar a cereja do bolo. Ok, mas não é o colorista que vai fazer tudo. Ele vai pegar a imagem que você entregou para ele. Ele não é o salvador. Tem cara que fala assim, não, na pós resolve. Não. Se tem um contra ali azul ou qualquer cor, ele pode mudar um pouco a cor, mas não, ele não pode fazer esse contra entrar se não tiver. A luz só está lá porque o fotógrafo colocou aquela luz. O tipo de luz que ele colocou, senão ele não consegue colocar. Ele vai trabalhar em cima, é a cama para ele deitar. Vamos dizer que fosse uma cama, né? Você forra a cama, o cara deita. É isso, simples assim, não é porque o cara é bom. Não, ele vai te entregar a luz que você entregou. Ele mexe um pouco, mexe, mas ele não é Deus. Entendeu? E a textura vem do fotógrafo. Ele traz como ele filmou, como ele usou a câmera e a luz para mandar para ele. Porque senão ele não consegue uma boa textura se ele for ter tudo muito em cima. Ele vai ficar doido, porque ele não vai conseguir isso, sabe? Agora, tem gente que pensa, hoje, eu fico pensando, quando o cara chega a 50, ele pensa diferente, né? Eu trabalho com cinema há 30 anos, então eu comecei muito jovem, comecei varrendo estúdio, né? Essa é a minha história. Então, cheguei a fotografar. Eu fotografo há 12 anos, trabalhei 20 e poucos anos como gaffer, então,
trabalhei em tudo. Então, é uma relação que eu tenho muito forte com a arte, né? E eu não você vê, eu vejo pessoas, né, fotografando, ok, mas qual a essência que você tem de pegar uma cena? Esse dia eu vi uma cena de um filme nacional. O cara estava num apartamento, o cara estava na maior depressão, tipo, para baixo, uma cena pesada. Mas a luz não estava, estava tudo claro. Cara, como é que você vai contar isso para... Como você vai contar isso? Como você vai ter preocupação de falar isso? E tudo claro, como tivesse um filme de comédia, né? Como tivesse todo mundo alegre, porque a luz é tipo som, né? Ela vai de acordo com a cena, ela vai mudando, fica densa, aí depois fica claro. Então, você vai contando a história com a luz. E hoje está se perdendo, falo mais uma vez, está se perdendo isso porque as pessoas, depois do LED, acham que é colocar, estão confundindo cor com fotografia. Eu vejo isso porque cor não é fotografia, cor, ela compõe a cena. Não é você, a fotografia vai muito além de cor. Se eu puder só acrescentar assim, eu trago assim na minha bagagem muito de pintura e de trabalhar com esses espaços que são chamados espaços negativos, né? Que são os pretos, que é onde não tem a luz. E eu acho que ali é onde a fotografia do Abraão brilha e destaca do outro. Então a gente não fica com essa... Aqui a gente tem uma luz que é quase uma luz de serviço, né? O que já ouvi assim piadas assim, pô, o fotógrafo me entregou aqui uma luz de padaria, ele quer que eu faça um filme no ar. Quando chega para mim como colorista, apesar do fotógrafo estar trabalhando num espaço que é 3D, né, tridimensional, ele tem a oportunidade de me dar esses espaços negativos. Porque quando chega para mim, eu estou numa coisa flat 2D. Então, às vezes, me pedem assim, não, lá atrás precisava apagar aquela parede. Tá, mas em um frame eu consigo. Quando o personagem está passando com a cabeça na parede, eu vou ter que levar mais horas para fazer uma rotoscopia do cara passando na parede. Então, entregar esses espaços negativos hoje para a cor ou para a pós-produção é uma coisa assim que eu tenho que dar o parabéns para o Abraão de ter pensado nisso, que vem muito da pintura isso, né? Essas coisas negativas, assim, os espaços que você não vê imagem. E acho que eles contam mais da onde que está iluminado. Já que ele falou isso, eu falo muito, né? Já que ele falou isso, a questão de um quadro, que ele falou do pintor. É assim, a luz, o fotógrafo, ele pinta com a luz. E aí, como é a pintura de um quadro para vocês? É só olhar. As camadas que tem na pintura do quadro. Não tem só uma camada. E o que a gente vê hoje é só uma camada. A maioria. Você não vê camadas sobre camadas. Você não vê, porque quem faz isso é a luz. E está cada dia mais difícil de trabalhar com luz, porque hoje em dia os caras têm medo de sombra. Tem medo. Não tenho medo da sombra. Não tenho medo. Não, tem diretor que tem medo de sombra. Medo de sombra. Publicidade, tudo bem, que a publicidade é diferente de cinema. Okay. As publicidades, que é raro, eu faço, eu ilumino como o diretor quer, a agência quer, mas eu ilumino de uma forma que tenha camada, porque você pode fazer um filme claro com camada, mas tu vê um filme claro com o cara está colado na parede, com desfoque, com distância, onde o pessoal coloca o ator, onde tu coloca a cadeira, onde tu coloca o sofá, onde tu coloca. Você quer ter um desfoque com a mesa colada na parede, você não vai ter nunca. Você, mesa para frente. Isso é o básico, mas hoje está se perdendo isso. A correria é tão grande, vamos filmar, pá. Olha aqui, e se pega, quando um fotógrafo novo pega um diretor experiente, que manja de luz, ok, mas quando duas pessoas sem experiência, aí ferrou, porque é bom trabalhar com gente experiente, porque você consegue ganhar do outro, você pega do outro, mas quando dois não têm experiência, cara, isso é muito complicado. E hoje está... Então, hora que fala assim, o audiovisual já foi. Eu falo isso porque não é interessante mais. E para ficar interessante, eu tenho que voltar lá atrás e voltar aos anos 70, por aí, para ver
como que eram os filmes, para ver como que era filmado. Eu trabalhei com película, ok, eu tive essa sorte. Eu vim da geração que operou câmera de cinema com filme, que já trocou filme. Eu tive essa sorte, mas daqui por diante, agora está voltando, né? Espero, porque já estão filmando em película novamente. Eu acho que o mercado pode mudar um pouco, né? Eu acho que o mundo inteiro, porque o vídeo, a vida dele, o útil dele acaba muito rápido, né? E a conservação, né? E a conservação. Como é que vai passar Como? Você vai até sempre estar migrando de mídia nova, LTO novo, daí passa para outro HD, daí passa para... Se eu puder fazer uma comparação, assim, como é bom a película, eu sou fã da película. Se daqui a 3.000 anos a civilização acabar e vier uma civilização alienígena e pegar um HD, ele vai olhar para aquilo e falar: o que eu faço com isso? Agora, se ele pegar uma tira de uma película, ele vai falar assim: nossa, eles eram assim. Eles tinham 2 braços, 2 pernas. Nossa, eles faziam sexo, que divertido que devia ser, entendeu? É muito mais fácil. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Como a película ela é mais fácil. Tudo bem, você vai ter que passar num projetor, tal, mas ela está lá. É um material que já está revelado e já está aberto para você ver. E o Caco hoje não respondeu a dele. Não, mas tudo bem, ele está indo embora. Vem para cá, cara. Vem para lá, não. Ah, tá bom. Ele está mudando de lugar. Fala, Caco, aí. Não, o negócio de edital, né, cara? Eu acho que eu sou a pior pessoa para te falar de edital. Então, eu, quando fiz o meu primeiro longa, lá, o 400 contra 1, a primeira vez eu fui conversar com o William, ele estava preso em Bangu 3 na época, foi em junho de 2002. Né? Nós fomos filmar em 2009. 2009 não, 2010. Porque de 2002 até 2010 a gente ficou atrás de edital, de financiamento, disso, daquilo, aquele artigo 3º, artigo não sei o quê. O filme foi lançado em 2011. Então eu fiz uma conta meio idiota, assim, mas eu comecei em 2002, fui lançar em 2011. Falei, pô, se eu for nesse ritmo, eu vou fazer 3 longa-metragens na minha vida. Né? Então, eu tentei buscar outro tipo de maneira de filmar, que assim, é mais difícil, como o próprio Abraão disse, que você pega pouco... A produção é mais complicada, porque você tem menos dinheiro para filmar, né? Mas acaba que a gente consegue produzir mais, fazer mais filmes, enfim, eu fiz 6 longas-metragens depois do 400 contra 1. Não é pouco, é bastante coisa, você pensar nesse país que a gente vive e tal. Então, a gente sempre foi atrás, eu ia atrás de financiamento de dinheiro bom, de investidor, essa coisa toda, aqui e ali, negociando com finalização, com pós-produção, essa coisa toda, para conseguir fazer, para conseguir realizar, entendeu? Então, acho que talvez hoje, até estava falando com o Juarez agora, pô, tem um monte de edital aí e tal, tem um monte de edital que vai cair na mão de 3 ou 4 pessoas, como sempre acontece, né? Então, assim, a gente se anima de um lado, mas esse dinheiro nunca acaba não chegando enfim, não é uma coisa democrática, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que a gente, óbvio, tem que tentar, tem que buscar, mas tentar outros caminhos também, que eu acho que enfim, para você poder realizar. Quanto tempo de pré-produção e em quanto tempo vocês rodaram esse filme? E uma curiosidade assim que me chamou a atenção é o trabalho com os atores. Assim, os diálogos são muito legais, espontâneos e muito Rio de Janeiro. Assim, imagino que você não tenha tido muito tempo de preparação com os atores.
como é que você conseguiu lidar com essa questão preparação do ator, pré-produção, e em quanto tempo vocês rodaram? Bom, a gente focou muito na história da luta, né? Que os caras tinham que minimamente saber o básico, né? Porque assim, ninguém ali tinha lutado jiu-jitsu nunca, a não ser o Luiz Otávio. O Luiz Otávio, que faz o Fim Fogo, já tinha treinado e tal. Então a gente focou muito nessa história do jiu-jitsu e tal. Aí uma curiosidade, uma coisa bacana que aconteceu com a gente. Então foram 3 meses que os caras ficaram fazendo isso, indo na academia do Tererê e tal, sendo treinados pelos 2 primos do Tererê, o primo, o Buda e o Birrinho, que são os caras que são os vamos dizer, os detentores da técnica do Tererê hoje, né? E a gente foi para o Rio para começar a filmar em novembro. E aí, fazer teste de Covid, todo mundo foi fazer teste de Covid, e eu fui o único cara que deu positivo Covid. Então, nós tivemos que... Tinha, sei lá, 60 pessoas na equipe e tal, todo mundo testando. A gente ia começar a filmar na sexta. Eu, na quinta-feira, positivei, fiquei lá, enfim, 15 dias fechado, não tinha vacina, não tinha nada na época e tal. E, bom, enfim, aí voltamos a filmar em janeiro. Quando nós voltamos a filmar em janeiro, o ator principal que faria o Tererê, que não era o Rafael Logan faria o Alan Finfou, ele nos avisou na quinta-feira e a gente começaria a filmar no domingo, que não ia mais fazer. Então foram 2 dias, de sexta-feira à noite, a gente adiou um dia, né? Vamos começar segunda-feira para ver, enfim. Aí, aquela coisa do Logan, Logan, pelo amor de Deus, né, bicho? É você, cara. E ele aceitou, né? Trouxe para ele a ideia de fazer o filme e fez. Mudou completamente. Ele tinha, 3 diárias no filme, né? Ele acabou fazendo o filme todo. Então, cara, assim, a gente tem uma coisa assim que é muito, muito legal o Dani está aqui, que faz o Gigi e tal, assim, que é muito mais de conversar, de entender o que aquele cara vai fazer o que é ele naquele espaço, o que é ele naquele momento da filmagem, entendeu? E a coisa do diálogo, para mim, não é o diálogo que está escrito ali, quer dizer, a ideia é fundamental, não exatamente a mesma coisa, o ipsis literis do que está ali escrito, entendeu? Então, acho que assim, essa coisa que você diz do jeito dos caras falarem, da gíria, da simplicidade ou né, é muito dos caras, está ali, está na boca do cara, o cara fala daquele jeito. Só que ele tem a ideia, é uma ideia que a gente, né, combinou antes, falou antes como é que deveria ser, o que é que ia acontecer, o que vai acontecer depois, o que aconteceu antes. Aí o cara sabe que se situa no filme, ele tem lá uma base daquilo que é o diálogo, aquilo que ele deveria falar, aquilo que ele deveria... E aí vai, está solto, ele improvisa, né? Acho que o Dani até poderia falar melhor do que eu sobre isso, mas é mais ou menos isso.
Sensacional. Gente, muito legal. Eu acho tudo muito pertinente que vocês falaram. Eu acho que a beleza do cinema é essa, né? É um organismo vivo. Então, a fotografia tem vida, a coloração, a direção, a atuação, né? Acho isso incrível. Esse filme me lembrou muito História em Quadrinho, né? Ele me parece, eu não sei se vocês chegaram a fazer um shooting, um storyboard desse filme, porque esse filme ficou incrível, assim, o trabalho de enquadramento e solução na fotografia, realmente muito legal, muito interessante, muito corajoso. Eu não acho que, viu, Abrão, que esteja acabando. Eu acho que ainda tem luz no final do túnel ainda, viu, Abrão? Tem muito pensamento ainda atrás dos diretores de fotografia. É isso. Legal. Gente, alguém tem mais uma pergunta? A gente já passou um pouco do horário. Acho que ela estava querendo fazer faz tempo, né? Eu acho que eu falei muito, né? Boa noite. Bom, parabéns, é magnífico. Eu queria saber como é que foi para Caco e Abrão, né, a sinergia de vocês para chegarem na obra, né? E de vocês, dos três, qual a cena que marcou para vocês, seja ela no bastidor ou não? Assim, eu acho que eu sou uma pessoa muito fácil de se relacionar, assim, sabe? E eu respeito muito o trabalho do outro, entendo o trabalho do outro, obviamente, mas assim, a gente tem uma coisa que não pré-determinada, mas você tem uma coisa que é um objetivo que você tem que chegar, né? Então, acho que a gente conversou muito sobre como fazer o filme. Eu só uma coisa que eu até falei aqui, acho que foi o seu primeiro longa-metragem, né? É o segundo. É o segundo? É. Então, é o segundo longa-metragem do Abraão. Então, a gente tinha aqui uma história que de tentar fazer, enfim, o melhor possível dentro daquilo que a gente tinha. A gente tinha muito pouco, né? A gente tinha muito pouco de estrutura, né? Então, a gente conversou muito, né? E a gente não tinha muito espaço para erro, né? Ainda mais depois que aconteceu o negócio da Covid, então aí nós ficamos assim zerados, né? Quase com a história, assim, não dava para errar, não dava para tanto que essa história que o Rogerinho falou dos ginásios, que os ginásios foram construídos depois na pós, foi exatamente isso. A gente acabou filmando a maioria das cenas de luta num lugar só, né? E aí, pô, estava muito ruim, né? Estava uma coisa, enfim, estranho e tal. Então, a gente mudou e conseguiu aí refilmar algumas coisas, algumas outras lutas, né? A gente refez a cena da entrega da faixa, porque a gente tinha feito num ginásio que não estava tão legal. Aí a gente refez isso, né, novamente. Então, acho que a gente, assim, para fazer um projeto como esse, é um projeto que a gente tem que conversar muito e se entender muito, né? Para que dê certo, para que funcione e para que não saia muito daquilo não do planejado, quer dizer, não é não planejado de cena, de luz, nada, mas assim, que a gente não tenha margem para muito erro. Erro a gente sempre vai ter, né? Sempre vai sair uma coisa que não sai do jeito que você imaginava, do jeito que você queria e tal, mas é tentar minimizar erro. Então, porque assim, longa, o diretor conversa com o fotógrafo um ano, né? Não é como publicidade que você conversa hoje, faz amanhã ou depois, com 3 dias, uma semana. Longa começa a conversar um ano antes, né? 6 meses no mínimo. Você começa a conversar com o diretor. Não é assim do nada. Então você cria um vínculo e o cara já entende. Quando eu converso com o diretor, eu entendo tudo que ele quer já. Então, pela conversa dele, eu já sei o que ele quer. Aí fica mais fácil, né? E como o Caco falou, o Caco é um cara muito legal para lidar com ele. É um cara que eu acho até chato, porque ele é muito quieto. Ele não briga, cara. Eu falei, ele não briga com ninguém. Como é que pode, cara? Caco é assim, cara. Ele é muito tranquilo. Isso mantém a paz no set, né?
porque tem diretor, quando o diretor ele é calmo, é tranquilo, a paz permanece no set inteiro. O fotógrafo e o diretor, quando os dois são tranquilos, né, a paz domina o set. Eu sou um pouco agitado, mas não chato. Mas cara, que é demais assim. É isso, pessoal. Aquela coisa, assim, é tanto problema antes de você rodar, tanta coisa que enche. Pô, no set tem que estar tranquilo, né? Então, é isso, né, Bruno? É isso. Ah, cena. Para mim, cara, eu sou muito ligado com esse filme porque aconteceu. Todas as cenas assim me marcam, mas sei lá, tem uma que mexe muito comigo, meu emocional, né? Porque esse filme tem a minha história. Eu estava fazendo um filme que era a minha história, então eu estava fazendo uma coisa que eu estava vendo a minha história ali. Não vou falar o que é, não, mas eu estava vendo ali na sequência das cenas. Eu falei, caramba, eu estou contando a história que é a minha história. Aí todas mexem muito comigo. Na primeira parte do filme, quando ele cresce ali, já começa a mexer comigo. Então, eu até chorei que fiz esse filme aí. É uma coisa muito forte, assim, sabe? É isso. Mas eu acho assim, ó, a cena, não é a cena, mas o que me chamou mais a atenção quando o Rangel, que é o roteirista, me contou a história, porque a história desse filme é esse. Assim, o Rangel é lutador de jiu-jitsu, né? E a gente estava discutindo sobre um outro projeto, uma outra coisa, e ele começou a me contar essa história do tererê. E, cara, assim, a história por si só é fantástica. Mas na hora que ele me contou que o aluno dele guardou a faixa e não lutou e entregou a faixa né, para o cara, assim, e falou, porra, eu falei, isso é filme, é um absurdo, cara. Então, acho que essa cena talvez não seja a mais bonita do filme, mas me chama muita atenção por conta disso, por conta de ter, por conta dessa cena, eu ter embarcado de cabeça no projeto. Eu também. Eu estava pensando aqui, o Abraão falou tanto de poesia. Vou parafrasear um poeta que ele fala: sou um técnico, mas sou um técnico somente dentro da técnica. Fora disso, sou um louco com todo o direito a sê-lo. Então, uma cena que me marcou nisso daí foi a cena da laje, quando estão os dois irmãos conversando, mas vai lutar jiu-jitsu e tal. E, de repente, eu, assim, com um feeling, cheguei num lugar que falei assim, isso daqui está marcante, será que eles vão comprar isso? Compraram, está no filme. Então, a cena da laje, eu acho que também quando ele está se preparando para ir para o baile, foram cenas muito... Principalmente a da laje, assim, onde eu tive, assim, não faz sentido isso, mas é legal. Então, vamos com essa. Muito bom, gente. Eu queria agradecer a presença de vocês, queria parabenizá-los de novo. Eu achei o filme maravilhoso também, gostei muito, me emocionei também. Agradecer a todos vocês que vieram ver, agradecer ao pessoal da Cinemateca e da equipe. E é isso. Um bom descanso para todo mundo. Bom final de feriado. Obrigado. Valeu. Vamos tirar foto nós quatro aqui? Ou dizer aqui, tira uma foto do meu celular. A gente daqui em cima mesmo. Um ABC no fundo, a gente aqui, ó. Dá as Gabi aí, tira, pode tirar. Pronto, aí, o Dani tira aí, ó. Não, mas Dani é bom, Dani tem umas